Olá, pessoal, começando aqui o programa 71, primeiro depois de muito tempo, num domingo, né? Desde a final da Copa a gente não gravava de domingo. Aliás, vamos combinar um negócio com vocês aqui. A gente grava domingo e sexta à noite e na segunda e no sábado o conteúdo está disponível para vocês. Tá certo? Para vocês que estão nos assistindo, então se inscrevam aí no canal, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify também. No Spotify, deixem lá as estrelinhas, né? Que as estrelinhas é uma nota, tipo uma nota para o nosso programa. Deixem lá 5 estrelinhas, por favor. E no YouTube, siga, comente, compartilhe, ativa a notificação no sininho. Spotify também tem sininho, tá? É o seguinte, pessoal, programa 71 começando. A gente queria aqui começar falando do título do City. A gente sempre começa falando dos europeus, né? Mas a gente queria aqui começar falando do título do City, começar falando da grande vitória do Napoli em cima da Inter de Milão, começar falando aí do Atlético de Madrid ganhando seu jogo e classificando na Champions. Mas, infelizmente, o que aconteceu hoje à tarde não dá para aceitar e não dá para passar em branco. Que é o seguinte: Valência 1, Real Madrid 0. E no meio do segundo tempo, a torcida do Valência, em todo o estádio Mestala, resolveu fazer ato de racismo em cima do Vinícius Júnior, né? Todo o estádio. Não foi só uma pessoa, foi todo o estádio. Então vamos compartilhar aqui a tela, que fica mais fácil de a gente falar. Olha aqui. Essa é uma foto que eu tirei. Aí, essa é uma foto que eu tirei. O Vinícius Júnior está aqui no meio dos jogadores, está discutindo com o torcedor. E toda a torcida do Valência está xingando o Vinícius Júnior de mono. Aliás, o jogo parou por 10 minutos e o alto-falante do estádio teve que intervir e falar para parar com os gritos racistas, porque se não parasse, o jogo não ia continuar. Então, assim, complicada essa situação, jogo após jogo, no. Como é que fala? Jogo após jogo na Espanha está acontecendo isso, principalmente contra o Vinícius Júnior. Então, assim, e o Real Madrid não toma providência nenhuma, vamos falar a verdade, porque depois de um ato desse, o jogo para 9 minutos, amigo, vocês têm que ir embora do estádio. O time do Real Madrid tem que ir embora do estádio. Não foi. Continuou jogando, né? O seu Florentino Pérez tem que ir em cima da La Liga para pedir providência, em cima de tudo que está acontecendo. Poxa, a torcida do Valência grita o Vinícius Júnior de mono, que é macaco espanhol. A torcida do Barcelona perde a morte do Vinícius Júnior. A torcida do Atlético de Madrid faz um boneco do Vinícius Júnior e pendura numa ponte lá em Madrid. A torcida do Vila Real fez isso também. Então, assim, já não é mais uma questão só de uma pessoa. Só de uma Já não é pessoa. mais saudável, né? É Aliás, questão hora do nenhuma, né, clube. Giovanni? Hora Oi? de nenhuma a gente pode considerar uma situação dessa, né? Palavras Isso. desse escalão, ser considerado isso como uma coisa normal, né? Então, assim, mas chegou num ponto de estar numa situação insustentável, né? Essa situação não pode continuar desse jeito. É uma coisa deplorável o que está acontecendo na Espanha em relação, principalmente, não é de hoje, né? Não é de hoje e não é só com o Vinícius Júnior, mas tem se acentuado com o jogador brasileiro, né? É uma coisa completamente deplorável, atitudes desprezíveis aí desses torcedores fazendo esses atos racistas e tem que ser tomado providências urgentemente, porque já fugiu do contexto Exato. de futebol, né? Exato. Fugiu do contexto de futebol. E o pior de tudo é que depois, no final, os jogadores do Valência começaram a fazer também. E aí o Vinícius Júnior se irritou. Se irritou. Cara, o Vinícius Júnior. Alô? Tá. Aí o Vinícius Júnior se irritou. É assim, deu uma travada no meu vídeo aqui, mas o Vinícius Júnior se irritou
foi para cima de um jogador lá no final e ele foi expulso. É. Ainda saiu punido em toda a situação, né? E ele foi expulso. Não dá para entender, não dá para entender. E na súmula também, depois do jogo, é que eu não consegui projetar aqui, mas na súmula depois do jogo o árbitro não relatou isso. O árbitro relatou como tipo um incidente isolado, alguma coisa assim. Cara, a FIFA tem que punir a La Liga e a La Liga tem que punir os clubes. Tem que tirar, tem que botar uma punição drástica. Tem que tirar a torcida do estádio. Um ano, pelo menos. Tem que doer na carne, porque se falando não tá dando certo, então tem que doer na carne, né? Né, meu caro Sara, você concorda, discorda? Pode Eu falar aí. concordo, Giovanni. Chegou uma coisa que já fugiu do futebol, né? Já virou uma Sim, questão de perseguição, é uma ofensa, né? Não só, vamos considerar assim, uma ofensa de grande nível, né? De grande proporção, né? Você tratar um ser humano, qualquer que seja o ser humano, nessa forma, né? Que o Vinícius Júnior vem sendo tratado no futebol espanhol, né? é, Não só pelos gritos de ofensa, as questões fora de estádio que a gente tem visto, como você mesmo colocou, por exemplo, os bonecos, né, que foram feitos aí, a torcida pedindo até a morte do jogador. Então, isso é uma coisa que tem que ser é. analisado, não é questão nem de futebol mais, já é caso de polícia, no meu entendimento. Inclusive, a gente gravou um vídeo aqui sobre isso, né, numa dessas rodadas aí do campeonato. Aliás, a rodada não, foi da Copa do Rei, né? Que quando o Barcelona eliminou o Real Madrid, a torcida do Barcelona pedindo a morte do Vinícius Júnior, isso é inadmissível, né? E assim, eu tirei a foto do meu celular mesmo, tal, mas eu vou dar o crédito para a ESPN, porque a imagem é dela, né? Então, assim, aí depois eu coloco embaixo aqui o crédito. Mas deixa eu te falar, o Saraiva, é o seguinte, o governo brasileiro, peraí, o governo brasileiro entrou em ação também. Depois disso, o Ministério da Igualdade Racial do Brasil diz que vai notificar as autoridades espanholas e a La Liga após ataques racistas contra Vinícius Júnior. Demorou. Já devia ter Sim. feito isso antes. Mas A agora gente tem aquele chegou no. ditado, né, Giovanni? Antes tarde É, do que nunca, mas já deveria ter ocorrido essa situação, né? É uma pena que tenha ter se repetido essa situação desagradável. A gente voltando aqui, eu acho que já pela terceira vez para falar dessa relação de racismo e preconceito aí contra o nosso Vini Júnior aí, mas finalmente, né, alguma atitude das autoridades brasileiras também, né? exatamente. O ministro do governo federal, eu esqueci o nome do ministro, cara, vou ver se eu pego ele aqui. Ministro. Ah, sinceramente não sei o nome. A ministra Aniele Franco. A Aniele Franco, ela, enfim, demorou, né, para fazer esse tipo de atitude, mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Então, então é isso. Vamos ver se agora a La Liga entra no prumo, né? Só que eu acho que ela só vai entrar no prumo quando a FIFA der uma punição. Só que a FIFA não falou nada até agora. A FIFA, o UEFA, é isso, não falaram nada até agora, então assim. E outra coisa, o Vinícius Júnior, eu vou tirar do compartilhamento aqui. O Vinícius Júnior, não sei se foi ele que escreveu ou se foi a equipe dele, mas enfim, tá um posicionamento dele aqui no Instagram. Eu não consegui compartilhar, mas eu vou ler aqui a nota dele aqui. Vinícius Júnior escreveu: Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito o campeonato que já foi de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país racista, né?
E, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. É a nota do Vinícius Júnior, mesmo que longe daqui, me diz que ele está querendo sair do clube. Acredito eu. Vamos ver os próximos passos aí dessa, dessa balbúrdia, né? Para não dizer outra coisa. Mas só deixando claro aqui, nós, o CV Connect Sports, somos completamente contrários ao racismo. Racismo, futebol não dá. Não adianta a dona FIFA falar, diga não ao racismo, se ela mesma não se pronuncia. E nós estamos falando de um país que é campeão do mundo, Espanha. Nós estamos falando de um clube grande, que é o Real Madrid, de outro clube grande, que é o Barcelona, de outro que é o Valência. Então, assim, gente, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. Ô, meu caro Saraiva, é o seguinte, vamos, vamos falar de outra coisa aqui. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti disse que não vem para a seleção brasileira. Pô, cara, meu computador tá ruim, velho. Mas o Carlo Ancelotti disse que não vai vir para a seleção brasileira e que vai ficar no Madrid até 2024. A seleção brasileira, que até o momento, né, Giovanni, demorou demais, né? O Tite avisou com quase um ano de É, antecedência que não renovaria com a seleção brasileira após Copa, né? Não continuaria no comando da seleção brasileira. E mesmo sabendo disso, com quase um ano de antecedência, a CBF não tomou uma iniciativa para a contratação do novo técnico. Fica aí esperando um treinador, mas esse treinador já tinha manifestado a possibilidade de não vir, ou seja, hoje assumir o comando da seleção brasileira é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Hoje nós tivemos a estreia da seleção brasileira no Mundial Sub-20 contra a Itália. Eu não perdendo, finalizei, né? não consegui finalizar o jogo, mas até onde eu vi no primeiro tempo, já estava 3-0 para a Itália, até onde eu assisti. Então, assim, com o técnico Ramon, que era uma possibilidade de assumir provisoriamente, né? Chegou a assumir num jogo aí a seleção brasileira e tá difícil a situação. O Brasil hoje é uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer hora. Realmente. Cara, é o seguinte, vamos falar o português, claro. Ninguém tá querendo pegar futebol de seleção, sobretudo seleção Não. brasileira. A seleção brasileira é uma bomba, o relógio hoje. A cobrança é muito grande na seleção brasileira, por tudo que representa, né? Pentacampeão do mundo. Tem toda uma base forte, toda uma estrutura, todo um futebol nacional bem formulado, né? Que funciona aqui dentro. E você não tem aí resultados nos últimos torneios disputados. Então, assim, quem vier vai vir com uma responsabilidade muito grande. E isso pode ser um ponto final na carreira de algum técnico. Então, se esse resultado não vier. Do mesmo jeito, se o cara vier e conquistar títulos, isso vai ser um auge na carreira desse treinador. Mas se vier e não tiver os resultados que precisa, pode ser um cancelamento da carreira aí também. Exatamente, exatamente. Eu acho que o Ancelotti está se segurando ali no Madrid, né? Porque pra pegar a seleção brasileira hoje, para daqui 2 meses já começar a disputar eliminatórias, se não for bem, amigo, daqui a pouco começa uma série de questionamentos. Ah, mas o Fernando Diniz aqui tá melhor, treinador estrangeiro, não entende nada de seleção brasileira. Então o Ancelotti disse o seguinte: você quer saber do negócio? Eu já estou aqui com meus quase 70 anos, vou ficar reservado aqui, e depois disso aqui provavelmente ele vai parar de trabalhar. É isso. Bom, vamos para os resultados da La Liga. La Liga, já estamos falando aqui, aí, ó. Valência 1-0 no Real Madrid. A gente queria falar desse resultado, mas infelizmente não dá. Não dá. O resultado é muito condicionado ao que aconteceu. E outra, os caras gritando Vinícius Júnior de mono, 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 pararam o jogo com o Valência ganhando, gente. Não, gente, vamos ter cabeça, né? A galera aí, não, jogaram.
copo no gramado. O Valência vai perder mando. Ano que vem, o Valência vai ter pelo menos uns 10 jogos aí sem torcida. Não é possível que não tenha nenhuma punição, né? E, enfim, é isso. Bom, outro que se garantiu na UEFA Champions League é o Atlético de Madrid, que também tem que ter punição. 3-0 É em cima do Osasuna. uma boa vitória aí do Atlético, né, Giovanni, que selou aí a classificação para a Liga dos Campeões do ano que vem, né? Justamente, chegou a classificação 3-0 em cima do Osasuna, tá tudo certo. O Osasuna já não quer mais nada. E o Barcelona, que já é campeão, perdeu para a Real Sociedad, que se firma no top 4, né? Lá para a Champions League. Barcelona O com o Barcelona nesse Lewandowski. jogo aí era o jogo só de comemoração, né, Giovanni? Comemorar o título aí novamente, para a torcida poder receber o time e gritar campeão no seu estádio, né? O Real Amistosão, Sociedade, né? que não tem, o Real Sociedade, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez os 2 gols que precisava, venceu a partida e acabou aí se consolidando aí, provavelmente, né, no quarto colocado e garantindo uma vaga também para a Champions, né? Exatamente. O Barcelona já tá lá, né? E, enfim, lembrando que tem jogos do Campeonato Espanhol nesse meio de semana. O Real Madrid volta a campo contra o Rayo Vallecano. Desculpa, gente. Contra o Rayo Vallecano, quarta-feira, 2h30 da tarde. Eu espero que pelo menos uma manifestação da torcida do Real Madrid contra racismo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Também vamos ter Barcelona contra o Real Valladolid do Ronaldo. Real Valladolid, nosso Ronaldo, correndo ali contra o rebaixamento, né? Na terça-feira, 5 horas, e o Atlético de Madrid contra o Espanhol, que também corre contra o rebaixamento. É isso. Classificação do Campeonato Espanhol: 85 pontos Barcelona, já campeoníssimo, Atlético de Madrid 72, já garantido na próxima UEFA Champions League, porque são 35 jogos, tem mais 3 jogos, e o Villarreal não chega mais no Atlético de Madrid, também não chega no Real Madrid, então o Real também já está classificado. A Real Sociedade 65 pontos contra 60 do Villarreal, pode ser que ela se classifique já nessa É próxima rodada. 9 pontos em disputas, 5 de diferença, né? 5 de diferença. Exatamente. E o Bet 56, fechando aqui a galera que vai para a Liga Europa. Atlético Bilbao 50, Girona 48, aí já é gente que não quer mais nada. Sevilha 48, só pensa na final da Liga Europa, o Osasuna 47, aí o Vallecano 46, Majorca 44, Valência 40, ganhou. Aí a gente podia estar falando aqui de um provável livramento do Valência, né? Mas torcida, Almeria 39, Celta de Vigo 39, Cádiz 38. É aqui a galera que briga lá embaixo, né? Getafe 35, Real Valladolid, que pega o Barcelona em 35, Espanhol 34 e o Elche já rebaixado com 20. Bom, temos campeão, né, Char, né, o Saraiva? Temos Temos campeão na campeão aí na Inglaterra. Inglaterra. City 1-0 em cima do Chelsea, gol de Julian Álvarez. A gente já vinha cantando essa pedra, né? O Arsenal tinha aberto uma diferença, uma gordura aí de acho que mais de 10 pontos, se eu não estiver enganado, e começou a tropeçar, a tropeçar. O City, que não tinha nada a ver com isso, e está numa temporada fenomenal, né, o Giovanni? Talvez na melhor da sua história aí, vamos assim dizer. Foi ganhando, 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 encostando, essa diferença foi caindo até que o City passou e no jogo do confronto direto acabou vencendo o Arsenal, o que deu mais ainda vantagem e fôlego para essa reta final, né? Então foi abrindo e os Sim. resultados foram acontecendo, né? O City foi vencendo, o Arsenal foi tropeçando ainda, apesar de tudo, ainda foi mantendo esse futebol oscilante e o City, que não tem nada a ver, foi só crescendo nessa reta final de campeonato, acabou ultrapassando e se distanciando e hoje conquistando o campeonato, em frente a um Chelsea que muito apático nessa temporada, que não mostrou nada de futebol, o Chelsea, e o City agora vai disputar com grande possibilidade, se não a maior, né, de todos os tempos, de ser campeão aí da Champions, já comemora o título do campeonato inglês. Por isso, para mim, essa é a melhor temporada do City na história.
Você falou aí do Chelsea. O Chelsea é a pior pontuação da história do Chelsea na Premier League. Não é a pior posição, mas é a pior pontuação. Porque desde 96 o Chelsea não ficava abaixo do 10º lugar. E o Chelsea jamais fez menos de 50 pontos na história da Premier League. Pela primeira vez vai fazer, porque só pode chegar em 49. Então, assim, o maior orçamento, o maior investimento da história do Chelsea e a pior colocação da história do Chelsea na história da Premier League. Lembrando que de até 95 a Premier League era 42 jogos. Então, em 92 o Chelsea foi 14º colocado, só que ele fez mais de 50 e tantos pontos, porque eram 42 jogos, né? Agora, no formato de 38 jogos, que vem desde 95 para cá, é a pior colocação da história do Chelsea. O Chelsea nunca ficou abaixo do 10º lugar depois de 96. Em 96 ele foi 11º. Então ele ainda pode ser 12º, ainda pode piorar mais ainda, né? E nunca fez menos de 50 pontos. Então, a equipe do Chelsea. Aliás, outro dado que eu vi hoje é o seguinte, que o Haaland fez 36 gols. É o mesmo número de gols que o Chelsea fez na competição inteira. Aí a gente já vê o contrapeso dentro dos dois times, né? Exatamente. E esse jogo aqui em específico, ele era para ter sido um jogo o City ser campeão e para lá, só que foi um jogo amistoso. Por quê? Porque a federação me marca o jogo do Arsenal antes, né? Me marca o jogo do Arsenal antes, no sábado, contra o Nottingham Forest. E aí eu faço uma crítica à federação e as outras federações também, é o seguinte: Nottingham Forest e Arsenal não tiveram compromisso no meio da semana e não vão ter nesse próximo meio da semana. O City teve, foi na quarta-feira. O Chelsea não teve compromisso. Por que raios que os dois jogos foram disputados em horários diferentes, em dias diferentes? A única coisa que vem me explicar é o seguinte: é a questão do direito de patrocínio, de transmissão. É questão de Só que os caras transmissão, né? Só que os caras têm que entender que se os dois jogos fossem no mesmo dia, no mesmo horário, daria mais audiência do que deu, por exemplo, City e Chelsea. E um Você jogo te City e mostrou Chelsea que ia ser o mais. City não precisava nem mais vencer, né? O seu jogo para ser campeão, né? E aí, quando É você porque tem o virou, Arsenal perdendo e o City ganhando, alonga mais ainda a diferença, né? é porque virou amistoso. Então, teria-se um atrativo ali de será que o City seria campeão, né, agora, ou você vai na quinta-feira? Aí tem um atrativo. Agora, quando acontece do Arsenal perder e perder também as suas chances matemáticas, o jogo do City e o Chelsea vira um amistoso. E o Nottingham Forest, por sua vez, se livrou do rebaixamento, né? Parabéns lá à metade do Palmeiras que foi lá livrar o Nottingham Forest do descenso. Enfim, vamos passando aqui. Lembrando que nós estamos gravando no domingo, 8h30 da noite, domingo 21 de maio. Então a gente não tem os resultados de Chelsea, de Newcastle e Leicester que jogam amanhã, né? E tudo indica que o Newcastle deve ganhar e o Leicester deve perder e praticamente cair. Mas, enfim, a briga pela Champions League ela continua. Só que, cara, já deu um direcionamento grande, porque o Manchester United venceu o Bournemouth por 1-0. O Bournemouth já não quer mais nada. O Liverpool empatou com o Aston Villa em 1-1. E aí o Liverpool, só por uma questão de matemática que está ali, pelo saldo de gols, mas tanto o Newcastle quanto o Manchester United tem dois jogos para fazer e precisa de um pontinho só. O Liverpool se despediu de Roberto Firmino, né? Roberto Firmino, e não vai participar da próxima temporada pelo Liverpool. Foi o último jogo em casa e o Firmino foi homenageado pela torcida e fez o gol de empate, né? Nos minutos finais ali, que ainda mantém o Liverpool na briga
Champions League, mas muito difícil. Outra questão, quem está fora totalmente da briga pela Champions League e também da Liga Europa é o Tottenham. O Tottenham perdeu por 3-1 para o Brentford em casa. Adivinha quem fez gol do Tottenham? Furacão. Harry Kane. Fez 1-0, aí tomou a virada. O Lucas também se despediu do Tottenham. É isso. Enfim, vamos para a classificação, vocês vão entender tudo que eu estou falando. City já campeão, 88 pontos. Arsenal já segundo colocado, 81. Newcastle, 69, faltando 2 jogos. Esse jogo de amanhã e no fim de semana, o último jogo. E o Manchester United, 69 pontos, 36 jogos, também faltando 2 jogos. Ele tem um jogo contra o Chelsea na quinta-feira, que é atrasado, e tem a última rodada no próximo domingo. E o Liverpool, 66, apenas com a última rodada no próximo domingo para jogar. Então, assim, na Inglaterra, o primeiro critério é o saldo de gols. Então, ele está 3 pontos atrás do United, 3 pontos atrás do Newcastle. Se o Newcastle empatar amanhã e o United empatar na quinta-feira, o Liverpool já está fora da Champions. É isso. Brighton, 61, também está fora da Champions. Tá fora, tem 2 jogos, ele vai para 67, não chega mais em Manchester United e Newcastle. Aston Villa, 58, aí a única briga do Tottenham é pela Conference League, que é o 7º colocado. Vai. E ele briga com o Aston Villa ali, já nem briga com o Brighton mais, então ele tá fora da Liga Europa também, o Tottenham. Temporada muito fraca do Tottenham, né? Brentford em nono, Fulham em 10º, e aqui o Crystal Palace 11º, 44, Chelsea 12º, 43. É aquilo que a gente falou, vai até os 49, não vai mais bater os 50. Wolverhampton 41, West Ham 40. Esses aqui se livraram do rebaixamento totalmente, né? O Bournemouth 39. Nottingham Forest 37 também está livre. Everton 33. Leeds 31. E Leicester 30 disputam aí 2 vagas na Série B inglesa. E disputa, hein, Saraiva? E o Leicester com 2 jogos a fazer. Mais interessante é essa parte de baixo no final do campeonato inglês agora, Giovanni. Exatamente. Vamos para as próximas partidas. Eu disse para vocês que amanhã tem Newcastle e Leicester. Newcastle favoritaço para ganhar. No meio da semana, os 2 jogos que faltam, né? Brighton e City e Manchester United e Chelsea. Para mim, é 2 amistosos. Sim. Porque não adiantou nada. E na última rodada, vamos ter City, Brentford, amistoso também, Chelsea, Newcastle. Newcastle querendo ali ficar no grupo, na fase de grupos da Champions, né? Manchester United, Fulham e também Liverpool, Southampton, Liverpool e o Tottenham com o Leeds, né? E lá embaixo para brigar contra o rebaixamento, Everton e Bournemouth. Temos o Leeds com o Tottenham e temos o Leicester contra o West Ham. Vamos para a Série A Team Campeonato Italiano. Só para finalizar aqui. Napoli 3-1 no Inter de Milão, hein? Inter de Milão de ressaca, provavelmente. Sim, sim. O Napoli que já tinha comemorado o título, né, Giovanni? Tem um clássico aí contra um grande jogo, né? Contra a equipe aí, a ótima equipe, né, da Inter que vai disputar agora a final da Champions, né? E como você bem colocou, provavelmente um time misto, né? E o Napoli mostrou superioridade, né? O time bom, boa equipe do Napoli, campeão com muita antecipação, né? Foi um desses campeonatos que a gente comenta na Liga, da parte europeia aqui, o campeão mais cedo, né? Que a gente falou aqui foi Sim. o Napoli. Então, assim, um bom ano para o futebol italiano, né? Uma boa Liga Nacional, boas participações, né? Uma semifinal de Champions e um finalista garantido aí, né? Que é a Inter. Nós temos um finalista, né? Foram 2 semifinalistas na Liga Europa e acabou das equipes, né? Avançando para a final aí, né? Vai pegar o Sevilha na final. A Juventus acabou saindo, mas nós tivemos a Roma classificando aí para a final, né? Sim. Então, assim, um bom ano do futebol italiano.
E teve também a Fiorentina na Liga Conferência, né? Conference League. Sim. Então, assim, bom, aqui o Napoli ganhou 3-1, tudo certo. O problema é a Inter que precisa garantir a classificação pelo campeonato italiano, né, na Champions. Precisa garantir. E quem é o principal antagonista dessa vaga é o Milan, né? Ganhou de 5-1 já rebaixada a Sampdoria, né? É, Rafael Leão. o Milan Milan fazer que cinco acabou gols sendo é difícil, eliminado hein? aí da Champions, né, Giovanni? Uhum. Precisa fazer resultados para se garantir de novo, né? Exatamente. O Milan tá fora do top 4, né? Então ele tem que ganhar Tem que esses brigar, né? jogos restantes aí. E é isso. Quem tá, quem tá brigando com o Liverpool também é a Lazio, que ganhou do Udinese. Cara, com o Liverpool não, com o Milan, né? É a Lazio que ganhou do Udinese por 1-0. Ciro Immobile de volta, né? Depois do acidente de carro. De volta, fez o gol de pênalti da Lazio e garantindo a Lazio no top 4. A Juventus a gente não vai comentar hoje, nem a Roma, porque eles vão jogar amanhã. Não tem como. A Roma com a Salernitana, do nosso Paulo Souza. O Mourinho contra Paulo Souza, hein? Meu Deus. E a Juventus joga amanhã com o Empoli, né? Tudo aí para garantir a próxima Champions League. Na próxima rodada, no fim de semana, temos aqui a Inter contra a Atalanta, grande jogo. Inter e Atalanta. Temos também Juventus e Milan, hein? Que jogar assim. Jogo bom. Jogo bom, mas a Juventus já pode estar garantida na Champions. Garantida pelo campo. O tapetão, não sei. E, enfim. Vamos ter também Lazio e Cremonese. Cremonese caiu nessa rodada. Cremonese caiu. E a Lazio tem a grande chance. E Fiorentina e Roma, também um grande jogo. Mas a Jogo Roma bom. já no campeonato italiano já deu o que tinha que dar. E o Napoli, um amistosão lá contra o Bolonha, no próximo domingo. Enfim, vamos à classificação. Napoli já campeão em 86, Juventus 69. Juventus tem 5 pontos à frente do Milan, faltando aí para o Milan 6 pontos, hein? Então a Juventus, se ganhar amanhã, já está pelo campeonato, está matematicamente classificado para Champions. Agora precisa resolver a questão do STJD e precisa ver se ela fica 40 pontos na frente aqui do Verona, né? O Verona perdeu mais uma hoje, então tem todas as chances de da Juventus ficar acima de 40 pontos ali da zona de rebaixamento. Lazio 68 e o Inter 66. Olha que o Inter já está no top, já está em quarto lugar com essa derrota, faltando aí 2 jogos. E o Milan, faltando 2 jogos, 2 pontos atrás da Inter de Milão e 4 atrás do Lazio. Então, o Milan tem que ganhar esses 2 jogos e torcer aí para a Inter tropeçar em pelo menos um deles para sair fora. Senão vai ter que torcer para a Inter ganhar a Champions. Aí milanista não vai, não vai querer aceitar isso. E a Atalanta aqui aliás, o Milan está na Liga Europa, né? Lembrando que quarta-feira tem a final da Copa da Itália, né? Então tem Inter e Fiorentina. E a Fiorentina e o Inter podem garantir outra vaga na Liga Europa. Atalanta 61, a Roma em sétimo com 59. Nesse momento a Roma está fora aqui das ligas europeias. E a Roma precisa ganhar a Europa League para voltar para a Champions, porque pelo campeonato não vai, não vai. Faltando 9 pontos, ela pode chegar em 68, mas dificilmente ela pega aqui. E lá embaixo, brigando contra o rebaixamento, Lecce 33, Salernitana salvou, né? Lecce 33, Spezia 31, Verona 30. São os três brigando aqui por uma vaga. Cremonese já caiu e a Sampdoria também. Enfim, é isso. Meu caro Thiago Saraiva, voltamos daqui a pouco para falar do Campeonato Brasileiro, hein? Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo ganhou no último lance. E o São Paulo conseguiu fazer 4 gols no Vasco da Gama. Vamos comentar isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, no YouTube, no Spotify. Tudo isso você já sabe, tá certo? Beleza. Vamos
Vamos para o segundo bloco, falar de Campeonato Brasileiro.